Voltamos com o primeiro episódio da série Jornada Azul, Viver com Diabetes, aqui na TV Cidade Verde. Comente sobre o programa usando a tag @Jornada Azul. Marque também os perfis @TV Cidade Verde e @GeaneMelo02 no Instagram. No primeiro bloco, eu conversei com a doutora Lúcia Farias, endocrinologista, sobre o diagnóstico, o tratamento. Agora é momento de falar sobre um tema muito importante que vai além dos cuidados com o corpo, que é a saúde mental de quem vive com diabetes. Para falar sobre isso, eu tenho a alegria de receber a psicóloga Juliana Bulamarque, que também é mãe pâncreas da Heloísa, e a enfermeira Nancy Loyola, que também tem diabetes do tipo 1. Obrigada por virem, estou muito feliz pela presença de vocês. Feliz Novembro Azul para a gente, todas Feliz as nossas Novembro demandas. Bom, eu quero começar a falar com você, doutora Juliana. Agora eu quero falar com a Juliana mãe. Como é que foi o diagnóstico da Heloísa? Vamos lá, Gênia. É importante também, porque eu me autorizo muito mais a falar sobre diabetes a partir dessa experiência. Porque mesmo sendo profissional de saúde, trabalhando em hospital, não era um universo que eu tinha tanto contato e tanta familiaridade. Então, a experiência de ser mãe pâncreas é que me trouxe para esse universo. Então, o diagnóstico da Heloísa foi, eu digo que é uma maratona, né? O diabético tipo 1, ele começa de forma inesperada. 6 meses antes, a Heloísa tinha feito uma cirurgia, então eu tinha exames dela com a saúde 100% preservada. E quantas vezes eu olhei aqueles exames e assim, meu Deus, não tinha nenhum sinal aqui, não tinha nada que eu pudesse ver. E assim, as primeiras manifestações que eu observei enquanto psicóloga foram alterações do comportamento. Heloísa irritada, respondia muito, sono alterado, em alguns momentos muito agitada, em outros momentos muito hipotímica. E eu disse assim, meu Deus, eu acho que minha filha está com alguma questão de saúde mental. Era assim que eu tratava inicialmente, né? Ela teve o diagnóstico longe de mim, né? O pai mora em outro estado, ela estava em momentos de visitação ao pai, então isso trouxe mais uma sensação de correria também, né? Então ela estava no Rio de Janeiro, quando ela foi diagnosticada, e eu tive que viajar para lá. Então, ela ia ser internada com cetoacidose diabética e eu tinha algumas horas para chegar lá, né? Ela também ia viajar de cidade, ela estava no interior do Rio de Janeiro, ia viajar para Volta Redonda, que era a cidade maior, próxima do local onde ela estava. E eu mesmo saindo de Teresina, nós conseguimos chegar, vamos dizer assim, ao mesmo tempo no hospital. Eu internei minha filha para realmente iniciar o tratamento. Muito emocional, Muito. Ainda hoje, confuso, quando eu viajo de avião, às vezes adicionada, viagem. Eu lembro da tensão dessa viagem, né? A madrugada viajando para chegar e encontrá-la. Achava que ela tinha algo a mais, porque eu nunca imaginei que um diabetes tipo 1 pudesse chegar àquele quadro, né, de tanto emagrecimento, a respiração ofegante já, né, por conta da cetoacidose. Então eu achava assim, tá errado esse diagnóstico, tem uma coisa mais grave do que isso acontecendo. Ao mesmo tempo, quando injeta a insulina, quando começa o tratamento adequado, parece um passe de mágica, né? Em 2 dias você vê a cor da pele voltando ao normal, o apetite, né? Ganho de peso muito rápido, né? Ganho de peso no sentido de recuperar o peso que ela tinha anteriormente, né? Então, a gente vê a potência do que é uma insulina no corpo. Insulina é vida. A insulina bem aplicada, a insulina na hora certa, na quantidade certa, né, gente? Então, abençoada a insulina. Isso. Quem chegou a uma situação de cetoacidose, assim, consegue ver o quanto essas microgotículas aí é ouro, preciosa, né? E a gente precisa dela o tempo inteiro. Enzo também foi diagnosticado, também teve cetoacidose diabética, ficou na UTI e foi muito difícil. Eu me vejo na sua fala, por conta dessa internação, do risco de vida que está associado à cetoacidose. E eu até já aproveito a presença da doutora Nancy, que é enfermeira, para explicar o que é cetoacidose. Porque a gente está falando, mas o público pode não entender. O que é cetoacidose, doutora? É quando há esse aumento, né, exagerado da glicose no sangue, né? No tipo 1, né, ele é mais assim, instável. O tipo 1, a pessoa ela pode subir de uma taxa bem alta e às vezes baixar no momento seguinte demais. Já o tipo 2, as pessoas elas tendem a manter esses valores
Eu tenho um paciente que eu acompanho que mantém 300, 400 por semanas, por dias, e não traz as consequências que teria, por exemplo, no tipo 1. Tá? Então, a cetoacidose acontece pela absoluta falta de insulina. De insulina, né? O organismo não tem insulina, porque o tipo 1, com pouco tempo de diagnóstico, é produção zero de insulina, né? Deficiência absoluta. Absoluta. E aí a pessoa ingere os seus alimentos, não tem a insulina, e essa glicose fica circulando no sangue, vai passando por todos os órgãos até, né? O organismo tentar reverter isso, buscando outras coisas que estão armazenadas no fígado, e o produto dessa tentativa do organismo em equilibrar causa a cetoacidose, né? Que traz muitos malefícios. Às vezes traz o corpo entra em colapso, os órgãos começam a parar, caso a insulina não chegue até o paciente. Nós tivemos um caso aqui em Teresina, não sei se vocês recordam, de uma criança atendida no Hospital de Satélite com 4 anos, que foi a óbito, né? E assim, reforça a importância de todos os locais que tratem de saúde ter aparelhos para monitorar a glicemia. De fazer aquela glicemia de ponta de dedo, que é importante. Aí pensa assim, olha para a criança, não, é uma criança, se pensa em tudo, menos que essa criança é diabética. Ela não tinha o diagnóstico de diabetes, foi o diagnóstico pós-óbito, né? Então, reforçar isso, de que também todo local que atenda, nas UBSs, nas UPAs, tem que ter aparelho para monitorar. E é por isso que a gente fica tão desesperado quando há uma falta de insulina, a dispensação da insulina, porque a gente sabe que sem insulina é impossível qualquer ser humano viver, uma criança viver. Nós só estamos aqui hoje porque nós temos insulina circulando em nosso corpo. Agora eu quero saber então da Nancy, obrigada pela explicação, é importante a gente mostrar para as pessoas esse vocabulário tão nosso, tão do diabetes. Como é que foi o diagnóstico, hein, doutora Nancy? Seu diagnóstico. Foi num momento assim, muito importante da minha vida. Eu tinha me formado, então estava começando a trabalhar, estava começando a ganhar dinheiro, queria sair toda noite, jantar toda noite, aquela coisa. E aí vem o diagnóstico, né? Eu sabia da possibilidade, porque venho de uma família, tanto paterna quanto materna, de diabetes tipo 2, né? Sabia da possibilidade, desconfiava desde outubro, porque eu tive 3 infecções urinárias de repetição e eu sabia os sintomas como enfermeira, mas não queria aceitar, né? E de repente eu desmaio, né? E quando faz lá o exame, estava lá o diabetes, né? Então, nem sempre a ficha cai no momento do diagnóstico, não. Na criança deve ser sempre, porque a família está ali, é um choque. Como enfermeira, eu convivo com muitos pacientes de diabetes tipo 2. A reação é uma do diagnóstico do diabetes tipo 1, que a família é um choque realmente, né? Mas às vezes demora um tempo para uma aceitação. Eu acho que todo paciente diabético, ele deveria ter um acompanhamento, sim, da parte emocional, um acompanhamento psicológico, porque você não deixa de ser uma pessoa de uma hora para outra. Eu tenho uma paciente, eu lembro dela, que ela recebeu o diagnóstico de diabetes, ela foi para casa e disse, bem, já que eu não vou poder comer doce mais nunca na minha vida, eu vou comer todo de uma vez, vou me despedir do doce. Comeu um vidro de Nescafé cheio de doce de caju e foi internada, né, por conta disso. Então, eu também tive dificuldade em aceitar, tenho, ainda hoje, com 30 e tantos anos de diabetes, tenho porque a nossa sociedade, ela vive em torno de comida. Ninguém come para viver. Você vive para comer. Verdade. Você vai no aniversário. É cultural, né? É só comida. Você cultural. vai para um teatro, todo mundo vai comer depois. Você vai para um filme, todo mundo come. Você vai para um velório, todo mundo come. Você está no nascimento de um bebê,
todo mundo come. A gente celebra Então, tudo. celebra tudo. Ou na tristeza também, tem comida então, pelo às meio. vezes, bate essa negação, às vezes não é fácil. Eu, como enfermeira, cuidava dos outros e achava que era tipo assim, eu cuidava do diabetes dos outros, mas que eu não tinha diabetes, né? Então, eu demorei, eu tinha os hábitos alimentares muito ruins mesmo. Eu não gostava de frutas, de verdura. Então foi viver o outro lado a partir daí. Eu fui vivendo com os pacientes, né? Então, no Puti Velho, a gente tinha um trabalho que com a pandemia tá tudo em stand-by, era um grupo que a gente se encontrava uma vez por mês e, tipo assim, um dia falaram, quem que gosta de salada? Aí todo mundo, eu não gosto. Quem quer gostar? Aí uma senhorinha levantou e disse, bem, eu não tolerava, mas eu aprendi que se eu colocar um morango, uma manga, uma fruta, fica mais gostoso. Vem aí um aprendizado. Uma troca, um aprendizado. Um aprendizado. Que aí eu quero saber agora da doutora Juliana, pegando o gancho de vocês, dessa fala muito importante, porque vocês são profissionais da saúde, viveram o lado do diagnóstico, né? Vocês sentiram na pele, né? Como acontece esse ponto de virada. Doutora Juliana, muitas pessoas demoram muito nesse momento da tristeza, da negação, né? Quando é importante, de suma importância, indicar um acompanhamento psicológico ou mesmo acompanhamento psiquiátrico para essa pessoa que vivia de um jeito e que sabe que vai ter que adequar a vida, mudar um pouco a vida ou muito a vida e que está com esse sentimento que paralisa e que impede da pessoa dar alguns passos rumo a esse viver bem, né? Vive aquela estagnação, o que não é muito incomum. O que é que você diria para essa pessoa? Vamos lá, eu ia só dar um passinho atrás nessa pergunta, assim, identificar qual é o momento do maior impacto do diagnóstico, tá? Então, quando a gente está falando de doença crônica, né, que vai acompanhar aí por toda a vida da pessoa, né, ou uma condição crônica, né, como a doutora Lúcia gosta de falar, a gente precisa pensar em qual o momento do maior impacto. Às vezes não é esse momento inicial, onde a gente ainda está ali muito cercado de proteção, com muito apoio, né, a equipe de saúde muito próxima. Então, vão ter momentos mais difíceis, né? Muitas vezes, tá? Momento de cansaço, né? O diabetes tipo 1, ele fadiga, ele cansa. Eu até monitorar muitas vezes. Uma expressão burnout do diabetes. Gente, eu não conhecia essa expressão. Eu acho que cabe muito essa expressão. Muito. Ela é feita por trabalho, né? O burnout é associado ao trabalho, mas se a gente pensar que o cuidador e o autocuidado é um trabalho, é possível falar de burnout sim, né? Então, eu tive um trabalho a mais. Eu me tornei cuidadora informal da Heloísa, então eu trabalhava de madrugada, né? Eu trabalhava 24 horas em prol do diabetes dela. Tá? Então, eu senti realmente, depois de um ano de diagnóstico, que eu comecei a entrar em esgotamento, tá? E aí a gente pode falar de burnout, né? Então, eu cheguei aí para consulta psiquiátrica, não precisei ser medicalizada, mas tive uma série de orientações de autocuidado, o quanto que eu precisava, né, desfocar minha atenção daquilo. Então, eu passei também a investir mais em estudo do que só na preocupação, né, de não conhecer, de não saber. Então, eu fui estudar muito, eu cheguei a passar no vestibular, no Enem, né, para fazer nutrição. Não me formei, mas eu aprendi o que eu queria aprender, o que eu precisava aprender, para sentir que aquela situação estava mais no meu controle, no meu conhecimento, ser capaz de passar informações para as pessoas. Então, as pessoas, por desconhecimento, elas dão muito palpite, elas dão muita opinião. Não é algo que eu considero de má fé. É realmente não saber como ajudar, não entender aquela situação. E muitas vezes as pessoas querem ser como alguém que ela tem como referência. Ela acha que o tratamento dela é errado, que o outro faz é o que é correto. Isso também mexe muito com a mente, hein, doutora Nancy? Mexe muito. Como a doutora Juliana falou, a gente fica assim, é uma doença crônica, é muito tempo. Tem tempo que você tem uma melhor adesão, aí tem tempo que você quer relaxar um pouquinho. Eu tenho um tio que é diabético em São Paulo, que ele diz assim, o diabetes não dá trégua. Porque não tira férias. Não tira férias, não dá trégua. E é muito estressante. Eu tenho uma sobrinha que tem diabetes desde os 4 anos, hoje ela é médica, e era uma luta. Chegou um momento que eu me ofereci para minha irmã,
porque minha irmã e meu cunhado não iam mais no cinema, não tinham vida própria, viviam em função das noites, das hipoglicemias, de medir a glicose. Eu digo, deixa ela comigo, que eu entendo, e vão viver um momento de vocês também, porque chega uma hora que isso é possível, porque há muito tempo. Então, né? é preciso você criar estratégias. Isso. Eu quero agora chamar, gente, um videozinho que foi enviado pelo Laércio Andrade. É nosso colega aqui da casa, ele vai falar um pouco do diagnóstico que ele recebeu. Eu sempre faço check-ups por conta que eu sempre fui ligado a academias e tudo mais. Mas quando eu cheguei a 150 quilos, a diabetes chegou a cair por 3 vezes. Não me assustei, não tinha sintoma nenhum, nem nada, mas também fiquei mais tranquilo porque eu segui o que era que tinha que se fazer. Mudei minha alimentação, comecei a fazer muita atividade física, principalmente musculação, e foi daí que tudo começou a normalizar e eu fiquei mais tranquilo. Porque com os remédios que eu tomei, a diabetes diminuiu bastante, juntamente com as atividades físicas, juntamente com a reeducação alimentar. E por aí eu fui indo, fui controlando, emagreci bastante, que nem precisou mais tomar remédio por conta disso. A saúde mental é primordial para você conviver com a mudança de hábitos que você vai com certeza ter que aderir, como a caminhada, como também a alimentação tem que ser toda controlada, mas a convivência com amigos, a tranquilidade, dormir bem, ter paz consigo mesmo, você encontra da sua maneira, ou na religião, ou com Deus, ou com você mesmo, enfim. Mas a paz interior, a paz interna é muito importante, porque a saúde mental também é primordial para o tratamento para quem tem diabetes. Disse tudo, Laércio. A saúde mental é primordial. E só colocando aqui para o telespectador que quando ele fala que a glicemia deu HI, deu tão alta que o aparelho não lia, não mostrava. Assim como pode aparecer um LO, que significa low, tá baixa. Tá tão baixa que não apresenta com a acurácia ali o valor. Doutora, é muito legal isso, as estratégias de estar com os amigos, de fazer atividades em grupos, de estar lá nos grupos lá do Puti Velho, não é isso, Nancy? A gente canta, né? Tem uma musiquinha do lado de cá, a vida é tão boa, tem alguém para abraçar, que era a nossa música. Cada paciente recebeu um CDzinho com essa música. A gente fazia degustação, num mês cada uma levava uma salada especial com uma receita para partilhar com as outras, serviu para mim. A principal beneficiada, né? Eu passei a amadurecer o meu paladar, a gostar, a compreender, tá? Mas não é fácil. Voltando à minha sobrinha, no aniversário dela, a gente tinha que recolher das caixinhas de presente os pirulitos que as lojas botam, né? E eu criei uma revista em quadrinho onde existia o grupo dos amigos do açúcar e o grupo dos inimigos do açúcar. E aí eu passava para ela e um dia a gente veio para casa, ela ficou entre eu e a mãe dela e disse: mãe, eu não queria ser do grupo dos inimigos do açúcar. Tia, tem como a senhora me botar no grupo dos amigos do açúcar? Minha irmã deu um freio, a gente vai assim, porque nessa hora aí a gente se sente um pouco impotente. Então daí é importante a família, ter o apoio da família, a escola participar junto. Sim. Quantas vezes ela fez hipoglicemia e quando a gente chegava na escola estava todo mundo desesperado. É preciso que a gente vá também para a escola fazer educação em saúde. É preciso que os amiguinhos mais próximos estejam informados, porque eu lembro de uma vez que ela fez uma hipo, quando ela puxou o bombom, os amigos tomaram. Você não pode chupar bombom. Então tem que fazer a informação circular. A informação circular é muito importante. Tem que fazer a informação Daí a importância do Novembro Azul, porque a gente tem que ser falado todo o tempo, mas é um mês que a gente lembra mais. Pronto. Doutora Juliana, como é que a gente pode orientar os familiares, os amigos, para dar um suporte mais acolhedor? Porque a gente sabe que tá lá uma pessoa com diabetes numa festa, aí todo mundo fica, olha, tá comendo muito. Já é o segundo copinho de refrigerante, e aí começa a patrulha. Existe a autocobrança, quer dizer, existem muitas situações que o diabético
né? A pessoa com diabetes sofre no dia a dia, que é a pressão, que é a angústia, a luta diária para poder se manter no eixo, né? E nessa caminhada pode vir um resultado de exame ruim, tantas coisas podem surgir, uma questão emocional que abala, que a pessoa vai liberar cortisol e com isso também vai ter a sua glicemia elevada durante o período. Então, assim, são tantas variáveis e tantos detalhes ligados ao manejo, a pessoa já anda um pouco com esse peso. E aí tem a família, o amigo ali na patrulha. Como é que a gente pode promover uma acolhida, um ambiente mais acolhedor? Que dica você daria para os amigos de pessoas que têm diabetes e para os familiares? Vamos lá, eu concordo com a Nancy quando ela fala que a gente vive numa sociedade centralizada na comida. Eu acho que o nordestino e o piauiense, de uma forma até muito mais intensa, né? A gente se vigia muito, Jeane, isso não só entre os diabéticos, né? Mas a gente está sempre prestando atenção no peso do outro, no que o outro está comendo. Ainda mais agora. Se não come é criticado, se dá o prazer de comer um pouco mais, uma guloseima, é criticado também, né? Então a gente está vivendo um momento de relações tóxicas, eu acho que eu posso usar esse nome, né? De comportamentos invasivos. Então, o diabético, principalmente as crianças e os adolescentes, eles já são hipervigiados. Eles não têm a alimentação um momento normal, um momento relaxante. Tem atenção ali dos olhares dos pais, né? De monitorar, de fazer as medidas. É o momento das furadas, né? Então, sim, compartilhando, né, com o público. É o momento de 2 furadas, de monitorar e de corrigir, né? Então, cada alimentação, 2 furadas, né? Então, não é um momento, talvez, muito relaxante. Então, trazer mais essa atenção de que está sendo vigiado ou que está sendo ofertado alimentos que não pode por pena, por compensação, né? Também tem essas atitudes. Ou criticar o tempo inteiro tudo que o adolescente e a criança colocam no prato. Ou mesmo o adulto, né? Isso, o adulto também, né? No meu caso, é essa experiência de adolescente. Então, tentar deixar a alimentação o momento mais relaxante possível, porque é assim que a gente socializa. Né? A gente precisa ter aquele momento social, de acolhimento da família, mas muitas vezes, quando a gente tem um diabético, aquilo se torna um momento de tensão. Tá? Então, posturas menos invasivas, menos críticas, encontrar outras estratégias, que não seja o pirulito na embalagem do presente, que não seja o bombom para dar boas-vindas à volta às aulas. Então, assim, o que a gente pode pensar, né? Então, assim, a gente tem aí aromaterapia, a gente tem aí uma caneta, né? A gente tem uma mensagem, a gente tem tantas outras estratégias. Por que a gente foca na comida como algo que é acolhedor? A gente tem outras formas de acolher. Para o diabético, essa é uma questão de inclusão. Então, quando a escola me pergunta, eu posso dar o chocolate para a Heloísa? Pode dar, porque eu não vou fomentar uma exclusão da minha filha. Ela já se sente diferente. Tem alguns recursos. A Heloísa, com certeza, faz contagem de carboidrato, né? E a gente, por falar em Heloísa, mostra o livrinho que a Heloísa fez. A Heloísa fez um lançamento de um livrinho na Associação do Diabetes quando era criança. Falando em escola, a gente não tem só crítica, né? Então, esse aqui era o projeto de produção dos livros infantis e o livro que ela produziu, mais ou menos com uns 10 anos. Segura um pouquinho o livro para a gente deixa eu ver aqui como é que... Né? Mostrar a imagem. Isso. Então, ela resolveu falar sobre isso. Ela fala de uma fada que produz insulina e fala da data que foi realmente descoberta, né? Que a insulina foi isolada pela primeira vez, depois de ser usada de forma terapêutica. Então, ela usa essa data como referência. Tá? Então, ela traz algumas coisas que ela foi aprendendo sobre o diabetes. Tá? Então, já tiveram mães que pediram esse livrinho, né? Esse livrinho já foi enviado para... Já vendeu, já autografou, foi mandado para São Luís, uma mãe de diabético pediu, né? Soube do livrinho e pediu para ela enviar. Então, quanto mais circular, mais importante é, né? Então, hoje a gente ainda tem algumas tiragens, né? Mas, caso precise, a gente aumenta. Né? Sim. A gente tira de novo, e né? Vamos nos comunicar de várias formas, com o gibi... Lá na UBS do Potivelho, você com o livro, com a sua fala, né? Olha, eu acho que, depois eu fiquei pensando aqui, eu acho que cabe um programa todo para falar de saúde mental, porque é muito assunto, muita coisa para se colocar em pauta. Eu quero só registrar, gente, que eu estou aqui diante de 2 pessoas muito queridas para a comunidade diabética, são pessoas que trabalham com amor, que falam de amor, falam com amor sobre o diabetes.
A enfermeira Nancy é uma profissional que ela é reconhecida nacionalmente pelas estratégias utilizadas lá na UBS do Puti Velho. Ela é uma pessoa que nos orgulha muito no fazer, porque ela é um ser humano criativo e completamente comprometido com a comunidade. E eu enquanto ADIP, eu tenho que lhe agradecer, porque nós sabemos que a realidade do Puti Velho é outro, com a sua presença, com a forma que você acolhe e contagia, não é verdade? Sim. E nós temos algumas dicas, gente, para dar agora, viu? Tem uma dica azul aí para você que tem diabetes. Você quer aí uma coisa legal que a gente tem aqui guardadinha para te dar de presente? Vai ser agora. Voltamos com nossa dica azul, que especial. Nós vamos agora dar um mimo para você, viu? Nós pensamos juntos. O que a gente pode indicar para uma pessoa que está em casa, que convive com diabetes, com o pai, com uma mãe pâncreas? Bem, cada um pensou em dar uma dica. Vai começar aqui com a doutora Juliana. Qual a sua dica azul de hoje? Vamos lá. Separei 2 dicas, né? Uma delas é uma série, o Clube das Babás, né? Que tem uma personagem que está inserida em um grupo de adolescentes, de 5 adolescentes, mas ela tem diabetes tipo 1. E aí vai falar dos desafios para ela conseguir começar a trabalhar. Elas criam um clube de babás mesmo para começar a prestar esse serviço. Então, assim, quais os desafios dessa adolescente ao começar a prestar esse serviço, ao começar a usar a bomba de insulina, que estratégias ela tem, né? Para disfarçar aquela bomba. Então, isso foi bem interessante. A Heloísa assistiu, foi através dela que eu conheci, né? Não assisti todos os episódios, mas é muito bem feito esse personagem diabético, traz de forma muito contextualizada no dia a dia. Então não é só falar, agora eu vou comer, eu tenho que aplicar. Não, são muitas outras questões que a série aborda. E outra dica é um Instagram que eu sigo, da Duda Dantas, o nome é Pâncreas Artificial, ela é diabética tipo 1, estudante de medicina, e ela hoje participa dos principais eventos de pesquisa sobre o diabetes, então traz informações muito importantes. Então, pesquisas que eu venho acompanhando através dela, né, de que local do corpo os pesquisadores estão infundindo as células-tronco para conseguir produzir insulina de forma estável, né? Então, tem locais, tem alguns estudos que é na pele, tem outros que é no baço, né? E aí eu tenho acompanhado com elas isso, que isso me dá muita esperança, pensar que a gente pode voltar a produzir insulina nos diabéticos tipo 1. Ter cura, né? Ter cura, essa seria a cura. Muito bom. 2 super dicas. E você, doutora Nancy? Eu vou sugerir a minha dica que eu tenho usado, né, e recomendado. As práticas integrativas, né? Aromaterapia, auriculoterapia, para o diabetes tipo 2, a reflexologia podal, a automassagem. A gente ensina o paciente a massagear os próprios pés, né? E nós, toda quinta-feira, a gente faz lá no ambulatório de prática integrativa no Puti Velho, comigo, né? Qual o horário? A partir de 8 horas, enquanto tem paciente, a gente faz aberto a toda Teresina. Super dica, a gente pode levar essa prática lá para o dia 14 no Teresina Shopping. Vamos levar, eu estarei lá fazendo. Estarei lá na nossa ação. A minha dica, gente, é o perfil do Tom Bueno, um diabético tipo 1. E aí, aliás, não, um diabético, @um diabético. Ele tem vários canais, ele está no YouTube com um diabético, ele está no Spotify com um diabético e também está no Instagram. Então, é uma pessoa, um jovem adulto, colocando várias questões ligadas ao diabetes, à vivência, falando de políticas públicas, de descobertas, e é bem interessante para a gente ampliar o radar e saber o que é que está acontecendo no Brasil afora. É um ótimo perfil. Então é isso, fica aí nossa dica azul. Infelizmente, a gente tem que encerrar essa conversa tão boa, que me fez tão bem para mim, como mãe pâncreas, e para as pessoas que estão em casa, com certeza. Eu agradeço de coração a presença de vocês no nosso primeiro episódio do Jornada Azul. E a gente chega então ao final desse momento tão especial, essa estreia do Jornada Azul. Na próxima semana eu vou estar de volta. Nós vamos tratar
sobre alimentação saudável. Olha, não vai faltar assunto. Você que está em casa sabe o que é contagem de carboidrato, sabe como escolher o melhor adoçante. Quem tem diabetes, por exemplo, essas dúvidas são reais. As pessoas não sabem. Posso comer batata doce, melancia, uma fatia de bolo saborosa? Enfim, você vai ficar sabendo no nosso próximo episódio. Continue com a gente, comente sobre esse episódio nas redes sociais usando a hashtag Jornada Azul, marcando também TV Cidade Verde, @Cidade Verde. Olha, siga também, viu, o perfil da DIP Piauí para ficar sabendo tudo sobre o Novembro Azul, toda a programação, e até o próximo episódio. Eu te espero.